Fala galera, aqui é o Drake, e se você tentasse adotar um cão fuzileiro e uma veterinária dissesse que ele é perigoso demais, o que você faria? Essa garota aqui não imagina que um peludo guerreiro vai ser capaz de mudar toda a sua vida. Começamos na pequena cidade de Valley Cottage, em Nova York, no ano de 2001, onde morava Megan Levy, uma jovem que está muito satisfeita com a vida que levava e vivia pensando em se mudar. A mãe dela, a Jack, não apoiava nada que a filha queria e vivia reclamando da moça, enquanto a Megan trabalhava como animadora de festas, mas ela não tinha nenhum jeito pra coisa e estava ali apenas para fazer uma grana. Um dia, a chefe dela percebe como a Megan não tinha nenhum jeito com as crianças e resolve mandá-la embora. Chateada e sem ter o que prendesse ela ali, a Megan vê dois fuzileiros andando pela rua, se recordando que depois que seu melhor amigo tinha falecido, ela não tinha mais ninguém apesar de ter sua família. Isso leva ela a crer que não demoraria muito para seguir os passos do seu amigo, caso ficasse presa naquela cidade para o resto da vida. Então, a Megan decide se alistar e entrar para os fuzileiros navais americanos, partindo sem levar nada, apenas a roupa do corpo, e sem avisar ninguém. Aí depois de pegar um avião, ela está dentro de um ônibus a caminho do campo de treinamento, quando a Jack liga para a filha, falando sobre ter encontrado um panfleto dos militares. Então a garota brinca, respondendo que se a mulher continuasse a mexer nas suas coisas, encontraria os restos de samambaia por ali. Nessa hora, o ônibus chega no seu destino, e um responsável grita para ela desligar a chamada, informando que ali os novos recrutas iriam honrar a memória dos antigos combatentes fuzileiros navais. Desse modo, o treinamento da Megan começa, e ela corta um dobrado, correndo na pista de obstáculos, fazendo polichinelos com máscaras de gás e tentando cruzar uma piscina, enquanto tenta manter o seu fuzil fora d'água, além de outras coisas difíceis. Assim, um tempo depois ela se forma, e no dia da cerimônia da formatura, a Megan procura por sua mãe e seu pai entre o público, mas não os encontra, ficando bastante decepcionada. Só que aí, quando a cerimônia acaba, a Jack e o namorado dela, o Jim, surgem e falam que tinham se atrasado por conta do trânsito. Mais tarde, o cara vê em uma televisão o anúncio de que os Estados Unidos invadiram o Iraque, pois eles pretendiam impedi-los de terem armas nucleares. Enquanto isso, a Megan conversa com a mãe, contando que o pai infelizmente não pôde comparecer na cerimônia, pois tinha que trabalhar, e a Jack fala mal do cara, lembrando que ele lhe devia $2.000 de pensão. Ouvindo isso, a Megan rebate, lembrando que a mãe dormiu com o melhor amigo do pai, então tecnicamente os dois estão quites. Aí a Jack muda de assunto, perguntando caso algo de ruim acontecesse com a filha se ela e o namorado estavam na lista, fazendo a Megan perceber que a mãe só tinha ido até ali, pois queria saber quanto iria ganhar caso a filha falecesse. Por isso a moça se levanta e vai embora, bastante bolada com aquilo. E que tipo de mãe que é a Jack, hein? A filha acabou de se formar no corpo de fuzileiros navais, e ela só sabia pensar em quanto receberia caso a Megan falecesse em combate, quando qualquer mãe normal teria ficado horrorizada com essa possibilidade. Mas também levando em conta que a mulher nem faz questão de assistir a cerimônia da formatura, dá pra entender que ela não era uma mãe muito boa, né? Um tempo depois, a Megan chega à base de Camp Pendleton, em San Diego, na Califórnia, onde ela conhece sua nova unidade e recebe as felicitações do sargento responsável. Uma noite após isso, a Megan sai para beber com outras duas militares, e depois de um cara dar em cima dela tentando agarrá-la, as mulheres vão embora dali. Nessa hora, a Megan sente muita vontade de ir ao banheiro e acaba se aliviando no meio da rua, escondida por algumas moitas. Só que ali era a janela do bandejão dos fuzileiros, e ela acaba sendo encontrada por um superior. Assim, a moça recebe uma punição, sendo levada até o sargento Gunny Martin, o responsável pelo centro de adestramento dos cães de combate, que preparava os caninos para encontrarem bombas nos campos de batalha, e o superior faz a mulher limpar o canil. Lá ela conhece o Rex, um pastor alemão bastante estressadinho, que mete medo na jovem. Aí, quando a Megan está quase terminando a limpeza, o Gunny Martin surge, e a leva até a pista de treinamento dos cães, onde alguns soldados a fazem vestir aquela roupa de proteção e servir como vítima para o ataque dos cachorros. Nessa hora, um dos militares se aproxima dela, contando que era melhor a mulher tirar a calça de proteção, pois assim a Megan teria as pernas livres para correr, acrescentando que os cães só atacavam os membros superiores. Dessa forma, ela segue o conselho dele e retira a proteção, recebendo uma mordida do Rex bem no traseiro, pois o soldado tinha trollado a jovem. Depois, a Megan volta para o canil e confronta o Rex, dizendo que não tinha medo dele, mas na verdade ela estava se borrando de medo do cachorro. Mesmo assim, a mulher procura o Gunny Martin, dizendo que queria se tornar adestradora, e o cara responde que provavelmente ela não conseguiria com seu histórico ruim. Porém, a moça insiste, e ele fala que para isso a soldado tinha que ser a melhor da turma, e ela não parecia ser desse tipo, pois vivia se metendo em problemas. Dessa forma, a Megan se esforça bastante, correndo sempre que podia e praticando tiro ao alvo, fechando o treino como uma das primeiras da turma. Por isso ela vai até o Gunny Martin reivindicar a sua chance de ser uma adestradora. Contudo, o cara fala que não tinha nenhum cão disponível, e entrega a ela uma lata de ferro para a moça começar a treinar. Assim, a Megan vai para a pista de obstáculos e começa a fingir que a lata era um cachorro de verdade, sendo zoada pelos outros soldados, mas sem deixar que aquilo tirasse seu foco. Então, em uma manhã, o Gunny Martin reúne todos os adestradores e apresenta o sargento Andrew Dean, um militar que tinha acabado de voltar do Iraque e que daria algumas dicas de sobrevivência para eles. O sargento Dean então conta sobre as suas experiências no fronte, falando sobre os adestradores de cães fazerem um trabalho muito importante, pois vidas dependiam deles. A seguir, ele taca o terror nos soldados, ao falar que se eles não fizessem aquilo bem feito, os cães poderiam morrer, e os militares
militares perderiam alguns membros, isso se sobrevivessem para contar a história, deixando a Megan bastante assustada. Após isso, ela e os demais estão aprendendo a cuidar dos seus cães no caso deles se ferirem, quando Rex ataca o seu adestrador, e o cara acaba quebrando alguns ossos da mão. Por isso, o canino é entregue aos cuidados da Megan, e o adestrador dele não fica nada feliz. Mas como em breve os militares seriam enviados para a guerra, ele só tinha que aceitar. Aí a Megan tenta se entrosar com o cão, mandando o animal entrar na casinha para ela colocar a comida dele, acrescentando que podia esperar o peludo obedecê-la o dia inteiro. Então, após um tempão ignorando as ordens dela, o Rex resolve obedecer e entrar na casinha, sendo presenteado com um pote de comida. Depois, ela começa a treinar no campo com o cachorro, e o desempenho deles é bastante fraco. Por isso, o Sargento Dean fala que se isso fosse real, os demais soldados estariam mortos, assim como o Rex. Em seguida, ele fala que a mulher tinha que confiar mais no canino e deixá-lo guiá-la. E a Megan escuta os conselhos dele, fazendo seu desempenho melhorar um pouco. Mais tarde, a doutora Torbeville vai fazer um check-up no Rex, falando sobre ele ser o cão mais agressivo que ela havia tratado, e por isso precisava sedá-lo para terminar os exames. E de volta ao canil, a Megan está cuidando do Rex, quando o Sargento Dean manda que ela enfaixasse a pata do peludo e não demonstrasse medo. Aí, mesmo com alguma dificuldade, a Megan consegue fazer isso, ao dizer para o bicho que ele gostaria que a soldado soubesse fazer aquilo caso um dia precisasse. Então, o ex-adestrador do Rex surge, e a Megan tenta se justificar por ter pego o lugar dele, falando sobre não ter perdido por nada daquilo, e nem ter pedido pelo Rex, ouvindo do cara que ele sim gostaria de ter o cachorro, mas como o militar não podia, ele pede para a mulher não deixar o cão morrer. De madrugada, a Megan não consegue dormir, e vai até o canil pegar o Rex, levando ele para o dormitório, querendo criar um vínculo com o cão, já que no dia seguinte eles embarcariam para a guerra. Pela manhã, a Megan está se preparando para embarcar em um avião, quando o Sargento Dean surge e tenta tranquilizá-la, falando que era normal ficar ansiosa e prometendo que ouviria as histórias dela quando a moça retornasse. Dentro do avião, o Rex fica bastante agitado, latindo sem parar, e a Megan joga uma colcha sobre a casinha dele e se deita ao lado do cão, na intenção de acalmá-lo. Logo ela pega no sono junto com o peludo, sendo acordada quando eles estão prestes a pousar. Ali a soldado se despede do pessoal que fez o treinamento com ela e segue para o Camp Hamad, na província de Al-Anbar, onde a mulher e o Rex estavam baseados. No local, os dois ficam muito agitados, ao ouvirem o som de bombas do lado de fora do complexo, e a Megan tenta novamente confortar o cão, dizendo que tudo ficaria bem. Pela manhã, ela acorda e encontra o Rex destruindo uma almofada, rindo por ele finalmente ter encontrado seu filhote interior. Lá fora, a jovem vê o cabo Matt Morales, treinando um outro cão chamado Chico, quando a Megan toma um susto com o som de uma explosão, e o cabo fala para ela não se preocupar, pois aquilo era do lado de fora do acampamento. Depois, a Megan vai tomar um banho, formando uma fila de soldados do lado de fora, pois ela era a única mulher por ali e tinha o direito de usar o banheiro sozinha, enquanto os homens deveriam esperar. Mais tarde, a moça se equipa e sai para receber as suas ordens, encontrando novamente com o cabo Morales junto do Chico, ouvindo o cara perguntar de onde ela era. Aí a Megan responde que vinha de Nova York, e o cara questiona se ela era fã do Yankees, pois ele detestava os Yankees. Então a mulher responde que era torcedora dele sim, e era bem fanática. Por isso Morales brinca dizendo que nunca mais falaria com ela, pois não falava com torcedores dos Yankees. E para quem não sabe, os Yankees de Nova York são um famoso time de beisebol, que são donos daquele famoso símbolo NY, que muitos acham que significa New York, mas na verdade é o escudo do time dos Yankees. Mas continuando, os dois militares recebem as suas ordens e a Megan é designada para um posto de controle, ouvindo Morales alertá-la para ficar sempre atenta, pois os locais não gostavam de cachorro, e ela sendo uma mulher corria mais riscos ainda que os soldados homens. Já no local, a Megan fica a postos com o Rex, quando os outros soldados param um carro com um homem e seu filho, pedindo para a moça fazer uma varredura nele. Logo ela e o Rex verificam o veículo, constatando que ele estava limpo, e o moleque pergunta qual era o nome do canino, mas o soldado o manda calar a boca. Só que a Megan vai disfarçadamente até o garoto, e conta que o nome do cão era Rex. Por isso, ela leva uma bronca do superior, pois a recomendação para os adestradores é nunca falar o nome dos cães. E aí a Megan tenta rebater, falando que o menino era só uma criança, e o militar informa que já viu crianças chamarem os cães pelo nome para atraí-los e explodi-los, de forma que se a Megan queria que o cachorro sobrevivesse, era melhor fechar a boca. À noite, a Megan está pensativa sobre o mole que deu, prometendo ao Rex que nunca mais cometeria esse tipo de erro. Então ela passa a treinar incansavelmente, e em uma noite a militar é convocada para uma missão de urgência. Lá a moça e o Rex vasculham a casa de um local em busca de explosivos, e chegam em um cômodo repleto de tapetes, que o cara contou terem sido empilhados pelos seus filhos, pois eles eram uma família bastante religiosa. Porém o Rex, ao farejá-los, indica que ali tinha um explosivo escondido, e a Megan manda alguém checar, descobrindo várias armas, munições e bombas guardadas em um fundo falso. Dessa forma, ela é parabenizada pelo cabo Morales, e começa a se entrosar com os militares do forte, jogando cartas até tarde, e mostrando que o Rex é capaz. Numa dessas noites, o cabo Morales pergunta a Megan sobre a tatuagem com o nome Jesse que ela tinha no braço, ouvindo da jovem que o Jesse era o seu melhor amigo, sendo como um irmão pra ela, e a Megan vivia na casa dele, passando o Natal e tudo mais. Porém um dia, os dois estavam usando tóxicos, como costumavam fazer, e o cara acabou falecendo, vítima de uma overdose. Depois disso, a família do Jesse ainda tentou ter
algum contato com ela, mas a Megan não conseguia mais e recusou todas as tentativas deles. Assim, nos dias que se passaram, a mulher e o Rex continuam descobrindo explosivos escondidos, salvando muitas vidas no processo. Um dia eles tinham ficado tão conhecidos que a dupla foi requisitada para uma missão, onde deveriam checar uma estrada guiando os militares através dela. Aí um soldado tenta tirar onda com a cara da moça, falando sobre os inimigos pegarem os cães e amarrarem bombas neles, para que assim que voltassem para os seus donos, os animais levassem os adestradores pelos ares. Só que a Megan já estava cascuda e rebate, falando que o Rex podia arrancar o braço de um homem apenas com uma mordida, e por isso ela não se preocupava com essa história, deixando o soldado com medo do cachorro. Logo eles chegam na tal estrada, e durante 2 horas, o Rex começa a marcar as áreas com explosivos enterrados, e a Megan resolve fazer uma pausa para o cão descansar. Nisso, um carro surge no horizonte atrás deles, e os militares o fazem parar, mandando a adestradora ir checar o veículo. Porém, no caminho, uma explosão acontece, e atinge ela e o Rex, fazendo os dois voarem pelos ares. Aí um soldado percebe um fio enterrado no solo que levava até as ruínas próximas, percebendo que a bomba enterrada devia ter sido acionada remotamente de lá, na intenção de acabar com a adestradora e o seu cão. E eu sei que muita gente vai falar que eles erraram ao não verificar o caminho primeiro, só que os dois estavam indo atrás dos carros blindados, então tecnicamente aquela área estava limpa, e os blindados passaram ali por cima e nada aconteceu, de forma que essas bombas não eram como as outras, e só disparavam remotamente, e não por pressão, sem contar que o artefato explosivo estava muito enterrado no chão, e por isso é mais difícil para o cachorro encontrá-lo. Mas continuando, mesmo ferida, a Megan se oferece para ir pegar os rebeldes, e o responsável pela missão inicialmente é contra, mas ele dá o braço a torcer porque sem ela e o Rex, os militares não conseguiriam atravessar o campo minado. E então, com a ajuda dela e do cão, os soldados conseguem chegar até os prédios em ruínas, descobrindo que ali funcionava uma escola e encontrando vários artefatos deixados para trás pelos rebeldes. Aí o Rex fica bastante agitado, latindo para um dos soldados, e eles ficam sem entender o que estava acontecendo. Mas um rebelde surge com um lança-foguetes em um prédio próximo, mirando no soldado e ele não vê. Desse jeito, Rex pula sobre o cara, obrigando o militar a se abaixar bem na hora em que o tiroteio começa, fazendo os blindados se aproximarem dali para retirarem os soldados. Nisso, um atirador informa que as suas munições estavam quase no fim, e o responsável pela missão fala para os outros se apressarem e entrarem nos carros. Só que a Megan coloca o Rex para dentro e acaba se atrapalhando na pressa de querer embarcar, ainda meio grogue por conta da explosão, e ela cai no chão. Por isso o peludo sai do veículo e vai proteger a sua adestradora. Contudo, a mulher consegue se recuperar do susto e entra no blindado junto com o cão, enfim dando fora dali. Assim, a mulher é levada dali de helicóptero para tratar os ferimentos da explosão, deixando o Rex sob os cuidados do Cabo Morales. Dias depois, ela acorda em um hospital, e o médico informa que a explosão danificou os tímpanos da moça e fez ela bater a cabeça. Portanto, ela podia sofrer de surdez e perda de memória temporária, mas a jovem terminaria se recuperando totalmente. Porém, a Megan ignora tudo isso para perguntar onde estava o Rex, querendo saber se tudo ia bem com ele. Aí o doutor informa que o cachorro estava bem, e que a mulher receberia uma licença de 3 semanas em casa para curtir o Natal, e quando regressasse ao Camp Pendleton, ela poderia rever o seu cão. Dessa forma, a Megan recebe alta, desembarcando em um aeroporto e sendo recepcionada pelo seu pai, o Bob, e os dois se abraçam por conta de tudo que aconteceu. Dali, o Bob a leva para casa da Jack, contando que teria que trabalhar no Natal e não poderia ficar com a filha, completando que ele não entraria na casa da ex para não arrumar problemas. Então os dois se despedem e a jovem entra na casa, ligando várias vezes para o Camp Pendleton para saber notícias do Rex, descobrindo que o cão ainda estava na guerra e não tinha retornado para casa como eles haviam prometido. Contudo, o atendente fala que não tinha nada que pudesse fazer e pede para a moça parar de ligar toda hora. Já no Natal, ela vê o Jim se divertindo com o seu novo equipamento de pesca, recebendo da mãe uma necessaire com várias maquiagens e coisas assim. Então as 3 semanas se passam, e a Megan retorna ao trabalho, indo até o tal atendente para saber notícias do seu canino, e o cara fala sobre ela ter sido bem agressiva no telefone. Nessa hora o sargento Jim surge, cumprimentando a moça e contando que também havia voltado da guerra por um breve período, mostrando seu cachorro, o Bruno. É então que o atendente recebe uma ligação, e informa a Megan que o Rex havia acabado de chegar. Desse modo, ela corre até o encontro do cão, que estava com uma das patas enfaixadas, e o acompanha em um monte de exames para checar a saúde do animal. Nesse meio tempo, a Megan vira uma instrutora de adestramento, ajudando os novatos com o seu treinamento, assim como o sargento Jim havia feito com ela. Um dia, a moça encontra o recruta Foreman na pista de treinamento, tirando as calças de proteção, porque os veteranos haviam falado para ele fazer isso, já que os cães só atacavam os membros superiores. E sabendo por experiência própria que aquilo era apenas uma pegadinha, a mulher manda o Foreman vestir novamente a roupa se quisesse ficar com o traseiro inteiro. E de volta ao seu quarto, a Megan e o Rex encontram flores junto de um cartão em sua porta, onde estava escrito que na falta de esponjas, o Morales havia enviado flores mesmo. Aí o cabo surge falando que na verdade eles tinham as esponjas sim, mas não entregavam elas, o que é uma pena porque teria sido mais engraçado. Depois o casal dá uma relaxada, onde eles se declaram um para o outro, falando até em casamento. Em seguida, a Megan conta sobre ter que fazer muita terapia para se recuperar das lesões que teve por conta da explosão, e o Morales se oferece para fazer uma massagem nos pés dela, pois agora a mulher era uma heroína. No dia seguinte, o Gunny Martin informa aos soldados do batalhão que o sargento Jim havia sido morto em combate, tentando proteger os demais de um homem-bomba, mas
não conseguiu impedi-lo de acionar o explosivo a tempo. No entanto, o Bruno sobreviveu apenas com um machucado na pata e tendo sido encontrado deitado sobre o corpo sem vida do antigo dono. Aí o cachorro passa para um novo adestrador e a Megan observa que ele parecia procurar por alguma coisa, ouvindo do Gunny Martin que o peludo estava procurando pelo Sargento Dean. Ele ainda fala sobre os cães fazerem parte da família dos seus donos e que os donos também eram vistos como família pelos caninos. Por isso, o Bruno nunca pararia de procurar pelo Dean. E isso aqui é bem triste, né, pessoal? Ainda mais lembrando que esse filme é baseado em fatos reais, de forma que isso provavelmente aconteceu de verdade. E o pobre do Bruno, assim como o Sargento Dean, são baseados em figuras reais. Em seguida, a Megan tenta retornar aos treinos com o Rex, mas o cachorro se recusa a fazer exercícios, e a jovem diz entendê-lo. Tanto que à noite ela conversa com um cão, enquanto faz massagem no ferimento do cachorro, dizendo que ela daria um jeito deles não voltarem mais pra guerra, perguntando se o Rex queria ir viver com ela. Pela manhã, a Megan procura o Gunny Martin, informando que ela não iria se realistar nos fuzileiros, e pedindo apoio dele para adotar o Rex definitivamente. Inicialmente, o cara se recusa a aceitar a dispensa dela, dando 2 semanas de licença para a moça pensar melhor, e informando que se após isso ela ainda quisesse sair, ele apoiaria o pedido dela para adotar o Rex. Contudo, a Megan estava decidida a sair, e nenhuma folga mudaria essa decisão. Depois, ela está na cama com o Morales falando sobre isso, e o cara informa que ao contrário dela, ele havia se realistado, e a Megan fica muito bolada com isso. Aí o Morales fala que ela não o procurou para conversar sobre o seu pedido de dispensa, de forma que ele também tomou essa decisão sem consultá-la. Isso não melhora as coisas, deixando a Megan ainda mais enfurecida. Desse jeito, ela pega o Rex e sai do quarto, falando que essa decisão tinha sido uma verdadeira droga. Um tempo depois, a doutora Turbeville está examinando o Rex, quando ela toca no ferimento dele e o canino fica agitado. Por isso, a veterinária fala que o cão era bastante violento e coloca uma observação na ficha dele, que o impedia de ser adotado. Vendo isso, a Megan fica desesperada e tenta fazer ela mudar de opinião, mas nada do que faz é suficiente. Assim, ela chega um dia de manhã para trabalhar e não encontra o Rex, descobrindo que ele tinha sido reintegrado e entregue aos cuidados do Foreman, pois os superiores queriam um canino no Afeganistão, por conta do que a veterinária colocou na ficha dele. Aí a Megan vai procurar o Gunny Martin, querendo resolver essa situação, mas não o encontra na sala dele e desconta sua frustração derrubando alguns objetos. No dia seguinte, a mulher procura o superior mais uma vez, pedindo desculpas pelo que fez no escritório dele e suplicando para o cara lhe ajudar com a questão do Rex. Contudo, o Gunny Martin fala que isso estava fora dos seus poderes, por conta do que a veterinária tinha escrito, explicando que os militares nunca autorizariam uma adoção, por causa do risco do Rex morder uma criança na rua, só porque ela está segurando uma arma de brinquedo. Ela também fala sobre os animais terem os mesmos traumas dos humanos e necessitarem de atenção especial, finalizando ao dizer que era mais seguro o Rex continuar com eles. Isso deixa a Megan destruída, e o Gunny Martin, ao ver isso, diz que poderia arranjar uma forma da adestradora se despedir do cão, e a mulher chora, enquanto pede muitas desculpas para o seu companheiro canino. Em seguida, a Megan dirige de volta para casa, ficando bastante arrasada com tudo aquilo. Aí, em uma manhã, a Jack tenta animar a filha, mostrando que tinha adotado uma bela filhote, mas isso não agrada a Megan, pois não tinha como substituir um Rex, e ela fala isso pra mãe. E então a Jack rebate, falando que a filha não podia ficar assim por conta de um simples cachorro, e isso irrita demais a Megan, fazendo a moça contar que o simples cão havia salvo a sua vida. Desse jeito, o Jim se mete na conversa, falando que a Jack só queria ajudar, e a Megan manda ele arrumar um emprego. Por isso, a mãe dela a expulsa de casa, mandando a jovem ir morar com seu pai, e a Megan rebate, falando que era exatamente isso que faria. Aí ela se muda para a casa do Bob, e logo na sua primeira noite, a ex-militar mostra como seus traumas de guerra a afetavam, quando a caminhonete do Bob dispara o alarme, e ela grita instintivamente para ele não se aproximar do carro com medo dele explodir. Após isso, vemos que a Megan passava os seus dias jogada no sofá, triste e sentindo falta do Rex. Um dia, enquanto estava no posto de gasolina abastecendo seu carro, ela vê um cachorro latindo dentro de um veículo com as janelas fechadas, e pega um taco de beisebol para quebrar o vidro do carro. Porém, nessa hora, o dono do veículo surge e percebe o que ela estava prestes a fazer, ouvindo da moça que ele deveria cuidar melhor do seu animal, pois ali dentro devia estar um forno. Após isso, a Megan fica bastante arrasada, tentando ligar para sua antiga base em busca de notícias do Rex, mas o atendente fala para ela parar de encher o saco e desliga a ligação. Assim, um ano se passa, e vemos que a Megan estava participando de um grupo de ajuda para ex-militares, onde ela fala que estava lutando para melhorar, mas ainda não conseguia suportar a companhia de humanos. Aí a terapeuta questiona o que a moça falaria para o Rex caso ele estivesse ali, e a Megan fala sobre ele ser um cachorro, tirando algumas risadas dos presentes. Porém, ela continua dizendo que agradecia o cão por ensiná-la o que era amar. Já em casa, o Bob tenta animar a sua filha, mostrando que o Morales tinha enviado um presente para ela, uma cesta de coisas personalizadas com símbolos do New York Mets, um time de beisebol rival dos Yankees. Em seguida, o cara fala para a filha não desistir do Rex, incentivando ela a lutar por ele de qualquer jeito, pois isso era o que o cara faria pela filha. Então a Megan recomeça sua campanha para poder adotar o cachorro, ligando e deixando diversos recados, enchendo o saco dos militares do Camp Pendleton. Assim, um tempo depois, o Foreman liga para ela, pois agora ele era um sargento e estava muito grato pelo alerta que ela deu há um ano atrás. Desse modo, o cara conta sobre o Rex se aposentar em breve e convida a mulher para a cerimônia de aposentadoria, revelando que o cão estava bastante doente, de
informa que a Megan devia se apressar em adotá-lo antes que o peludo fosse sacrificado. Aí a moça faz de tudo ao seu alcance, inclusive mandando mensagem para o gabinete do senador, indo até o cara pedir ajuda para adotar o Rex, mostrando ao político todos os feitos do cão. Além disso, a Megan faz uma petição e recolhe mais de 20 mil assinaturas com a ajuda de amigos, e vai a diversos programas de TV contar a sua história, sem contar as vezes em que saiu no jornal. Assim, o grande dia da cerimônia de aposentadoria do cão chega, e a Megan vai até o Camp Pendleton prestigiá-lo. Lá ela encontra o Morales, e o cara revela que estava ali porque o Chico também iria se aposentar, contando que o cabo teria apenas mais uma missão, e sairia das Forças Armadas. Feliz ao ouvir isso, a mulher pede desculpas por não responder às tentativas de contato dele, e o cara fala que estava tudo bem, pois o tempo deles tinha passado mesmo. E aí, para finalizar, o Morales fala que mesmo que os dois não fiquem juntos, a mulher iria para casa com um fuzileiro, deixando a Megan um pouco confusa. Então ele conta que as súplicas dela chegaram até os mais altos cargos do exército, e eles decidiram deixá-la adotar o Rex, incumbindo o Morales de dar as boas notícias. Desse modo, a mulher fica muito emocionada, e corre para o campo onde a cerimônia de aposentadoria seria feita. E em uma cena bem emocionante, ela se reúne novamente com o Rex. Em seguida ela leva o canino para casa, dando enfim um lar que o cão merecia. Assim o tempo se passa, e tanto a Megan quanto o Rex são convidados a irem até uma cerimônia no estádio do Yankees, que aconteceria antes de um jogo do campeonato. E lá os dois são recebidos como heróis, enquanto uma chamada de vídeo com o Morales e outros soldados é passada no telão. Isso deixa a Megan bastante emocionada, vendo que a sua mãe, o Jim e o seu pai estavam na arquibancada, assistindo ela e o Rex. E encerramos ao descobrirmos que o Rex viveu o resto da vida com a Megan, tendo falecido devido à idade no ano de 2012, e que a Megan de verdade passou a dedicar a sua vida ao treinamento de animais, virando uma técnica veterinária. E esse filme ainda conta com uma dedicatória ao Rex, o cão herói que salvou muitas vidas na guerra. Fala galera, vocês têm uma história emocionante com seu canino? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está passando na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.